Bom dia a todas e todos. Obrigada pela presença de vocês aqui conosco, nesse nosso segundo módulo da segunda capacitação em assistência estudantil, formação inicial. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Roberta Crisel, sou pedagoga, orientadora educacional e estou atualmente coordenadora da Coordenadoria de Apoio do IFSU. Me apresento principalmente para aqueles que estão chegando hoje, por algum motivo, não puderam estar presentes no primeiro evento que foi realizado no dia 21 de setembro. A gravação do evento do dia 21 ela está disponível no canal no YouTube, no canal do IFSU, para aqueles que tiverem interesse de assistir. Para falar sobre a temática da participação e controle social de políticas públicas, hoje estão conosco, e desde já eu agradeço a presença da vice-reitora Veridiana Bosenbecker e a Josiela Cavalheiro, que é assistente social do Departamento de Gestão de Assistência Estudantil aqui do IFSU. A Fernanda Fonseca, assistente social da FURG, estaria conosco hoje, mas por questões de saúde ela não vai poder estar presente. Agradeço também aos intérpretes de Libras, Alexandra e Felipe, e ao apoio da CCS nesse nosso evento de hoje. Quem vai mediar a conversa de hoje é a chefe do Departamento de Gestão de Assistência Estudantil, Liliane Ores, para quem eu já passo a palavra nesse momento e fico aqui nos bastidores. Um bom evento para todos nós. Liliane, por favor. Bom dia a todos, obrigada, Roberta. Então, gostaria de dar as boas-vindas a todos, em nome da Pró-Reitoria de Ensino e do Departamento de Gestão de Assistência Estudantil. E, então, apresentar as nossas queridas palestrantes de hoje. Então, a professora Veridiana Krolov-Bosenbecker, ela é técnica em Química pela Escola Técnica, licenciada em Química pela UCPEL, mestra e doutora em Ciências pela UFPEL, ingressou no IFSU no ano de 2010 como professora substituta em 2011, como professora efetiva da disciplina de Química no campus Pelotas, onde foi coordenadora da disciplina de Química da Coordenadoria de Ciências da Natureza e suas Tecnologias de 2013 a 2018. Foi elaboradora, revisora e coordenadora da equipe de elaboradores e revisores de itens para o Enem, da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Em 2018, assumiu a diretoria de Políticas de Ensino na Inclusão da Pró-Reitoria de Ensino do IFSU e em julho de 2021, na continuidade da gestão, assumiu a vice-reitoria do IFSU. E a nossa assistente, Josiela Silveira Cavalheiro, ela é doutora em Política Social e Direitos Humanos pela Universidade Católica de Pelotas e mestre em Política Social pela mesma universidade. É especialista em Sociedade, Política e Desenvolvimento Regional pelo Instituto de Sociologia e Política da Universidade Federal de Pelotas. É graduada em Serviço Social em 2006 pela UCPEL e egressa no grupo de pesquisa e extensão sobre políticas sociais, cidadania e serviço social. Atualmente é assistente social na reitoria do IFSU, trabalhando com a gestão do PNAES. Já foi coordenadora da Coordenadoria de Apoio ao Estudante, já foi conselheira do Conselho Municipal de Assistência Social e do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente em Canguçu. Sua área de estudo e temas de interesse são política social, direitos humanos, assistência estudantil, social e feminismo. Então, agora a nossa primeira fala, né? Nossa primeira convidada, a professora Veridiana, vai nos falar sobre a importância da ouvidoria no controle social das políticas públicas. Por favor, professora Veridiana. Então, bom dia a
todos e a todas, né? Com grande alegria que estou aqui nesta manhã com vocês, né? Participando desse curso de formação inicial e continuada, promovido pela assistência estudantil, né? O segundo módulo. Controle social de políticas públicas e participação. Né? Eu vou falar um pouco com vocês sobre a importância da ouvidoria no controle social das políticas públicas. Né? Desde já agradeço o convite de vocês. Então, eu sou a Veridiana, né? Sou uma mulher branca, né? Cabelos loiros, lisos, na altura dos meus ombros, de olhos verdes. Estou vestindo uma blusa preta com estampas de rosas, cor de rosas, né? Atrás de mim tem uma parede com um banner e com um símbolo do IFSU, um logo do IFSU. E eu quero saudar, né, de forma muito especial, a nossa chefe do Departamento da Gestão de Assistência Estudantil, né, a Liliane Ores, também as demais organizadoras dessa importante capacitação, a Roberta, nossa coordenadora da Coordenadoria de Apoio ao Estudante, e a Josiela Cavalheiro, né, que é a nossa assistente social do Departamento de Gestão de Assistência Estudantil. E através delas, né, quero estender os meus cumprimentos e meu carinho aos demais colegas do DEGAI. Também saúdo e agradeço a presença, né, dos nossos queridos intérpretes de Libras, a Francine e o Felipe, pois eles farão, né, a tradução do nosso evento, tornando, né, mais acessível para a nossa comunidade. E também saúdo que está fazendo a nossa transmissão, né, através, né, dos nossos colegas da CCS. E a pedido, né, do nosso reitor, o professor Flávio Nunes, né, trago aqui também, né, um abraço virtual a todas e a todos. Né, ele está em viagem, está em Brasília, né, em reunião com os demais reitores dos institutos federais, no Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, conhecida pelo nome de CONIF, né. Bom, né, que eu parabenizasse o DEGAI, né, e toda a equipe, né, que está desenvolvendo essa atividade de capacitação, né, tão importante, né, através desse curso, e manifestou o desejo de que o evento tenha muito sucesso, que seja, né, uma boa oportunidade, né, de trocas de experiências, né, e aprendizados entre a gente. E falando um pouco, né, da assistência estudantil, né, a política de assistência estudantil no IFSU, né, surgiu a partir da publicação, né, do Programa Nacional do PNAES, né, em 2010. E hoje, né, a assistência estudantil já é consolidada como um direito social dos nossos estudantes, principalmente aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade. E eu também sempre gosto, né, de evidenciar, né, a importância, né, que a assistência estudantil tem. Ele é muito importante porque contribui de forma muito especial e muito eficiente, né, na permanência e no êxito dos nossos estudantes. Né, porque foi a DEGAI, né, que levou ao Consub a proposta de retirada da inscrição, né, do valor de inscrição do vestibular. Né. Também porque temos centenas de estudantes, né, que dependem diretamente, né, dos principais benefícios disponibilizados através da organização da DEGAI, que é desde alimentação, transporte, moradia. E para esses estudantes, né, são esses benefícios que permitem a continuidade do seu estudo. Né? E neste momento tão difícil que estamos enfrentando, né, nessa pandemia, que ninguém imaginava que se estendesse por tanto tempo, né, a atuação da assistência estudantil também, né, está sendo muito importante para os nossos estudantes, porque junto com a pandemia vieram outras dificuldades, né, além das já existentes, né, principalmente, né, nessa questão da fome. A gente precisou, né, disponibilizar cestas básicas para os nossos estudantes, porque a situação das famílias, que é muito difícil, com a pandemia só agravou. Também foi muito importante, né, a política emergencial de inclusão digital, né, auxílio emergencial temporário, né, e além de muitas outras ações individualizadas, como a escuta sensível, né, para atender os nossos estudantes, né, que precisam de um auxílio psicológico, também de colegas, né, nesse momento tão delicado que estamos vivendo. Mas a assistência estudantil, né, não atua apenas no gerenciamento desses recursos, né, para benefícios, também atua em também realiza muitas outras atividades de fundamental importância, né, como campanhas de prevenção contra drogas, álcool, prevenção do suicídio, e tantas outras, como, por exemplo, promovendo nessa formação
realizada de forma remota, né, por esse meio, através desse mini curso. Veridiana, só um instantinho, por favor. O Marcos colocou ali que nós estamos com problema na transmissão, que vamos ter que reiniciar. Ah, tá, não tinha lido aqui. Tá. Não, foi o Otávio até que me passou essa informação, também não tinha visto. Marcos, tu pode nos avisar? Podemos seguir, então. Desculpa a todos, mais uma vez, pelo pequeno problema, mas sim, obrigada. Continuamos contigo, Veri. Bom dia a todos e a todas. Né, com uma grande alegria que estou aqui com vocês nesta manhã, né, para participar desse curso promovido pela assistência estudantil, né, controle social de políticas públicas, e participando um pouco com vocês sobre a importância da ouvidoria no controle social das políticas públicas. Agradeço muito pelo convite. Então, eu sou a Veridiana, sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos loiros, lisos, né, na altura dos ombros, meus olhos são verdes, estou vestindo uma blusa preta com estampas florais, né, rosas, cor de rosas. Né. Atrás de mim tem uma parede com um banner com um símbolo do IFSU. Eu quero saudar de forma muito especial a nossa chefe do Departamento da Gestão de Assistência Estudantil da CCS, né, que estão atuando para fazer a nossa transmissão. E a pedido do nosso reitor, o professor Flávio Nunes, trago aqui um abraço virtual a todas e a todos, né? Ele que está em viagem, está em Brasília, em uma reunião com os demais reitores dos institutos federais, né? Estão reunidos no Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional Tecnológica, né? Chamado CONIF. Então, ele solicitou que eu parabenizasse o DEGAI, né, e toda a sua equipe, né, que está desenvolvendo, né, que está envolvida na realização desta capacitação, e manifestou o desejo que o evento tenha muito sucesso, ótima oportunidade para trocarmos e aprendizados. Um pouco, né, da política da assistência estudantil do FISU, né, ela surgiu a partir, né, do Programa Nacional da Assistência Estudantil, PNAES, em 2010. Mas hoje no FISU, a assistência estudantil já é consolidada, né? Já é um direito social dos nossos, principalmente para aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social, né? E eu também gosto sempre de evidenciar a importância que a ASU tem, né, na contribuição, né, para o acesso, a permanência e o êxito dos nossos estudantes. Eu digo no acesso porque foi o DEGAI, né, que levou até o Consulp a proposta da isenção, né, dos nossos estudantes, dos nossos candidatos, ao pagamento, né, da taxa que era cobrada para o vestibular. Com licença, Veridiana, desculpa interromper. Eu já avisei até o pessoal no YouTube, tá? Nós precisamos fazer um procedimento de reinício. Bem, peço desculpa a todos pelo transtorno, né? São coisas que acontecem, né, nesse mundo online, né? E espero que consigamos seguir agora bem. Peço desculpas à Veridiana, né, por ela ter que estar reiniciando a fala novamente, tá?
Seguimos, então. Acontece, né, gente? Faz parte. Mas um bom dia a todos e a todas, né? É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesta manhã, né? Nesse curso promovido pela Assistência Estudantil, né? De Controle Social de Políticas Públicas e Participação, né? Falando um pouco com vocês sobre a importância da ouvidoria no controle social das políticas públicas, né? Desde já agradeço pelo convite. Então, eu sou a Veridiana, sou uma mulher branca, de pele clara, né? Cabelos loiros na altura dos ombros, cabelo liso, meus olhos são verdes, estou vestindo uma blusa preta, de fundo preto, com estampas florais, rosas cor-de-rosa. Atrás de mim tem uma parede com um banner com um símbolo do IFSU. Eu quero saudar de uma forma muito especial a nossa chefe do Departamento da Gestão de Assistência Estudantil, a Liliane Ores, também as demais organizadoras dessa importante capacitação, a Roberta Crizel, que é a nossa coordenadora da Coordenadoria de Apoio ao Estudante, e a Josiela Cavalheiro, nossa assistente social do Departamento de Gestão de Assistência Estudantil. E através delas, né, quero estender o meu cumprimento carinhoso aos demais colegas do DEGAI. Também saúde e agradeço a presença, né, dos nossos queridos intérpretes de Libras, a Francine e o Felipe, né, que estão conosco hoje, né, tornando o nosso evento mais inclusivo. E também, né, a nossa equipe, né, da CCS, que está nos auxiliando, né, na transmissão do nosso evento. E a pedido do nosso reitor, o professor Flávio Nunes, trago aqui um abraço virtual a todos e a todas. Ele está em viagem, está em Brasília, está reunido com os demais reitores dos institutos federais no Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, o CONIF. Então, ele solicitou que eu parabenizasse o DEGAI, né, e toda a sua equipe que está envolvida na realização deste curso, dessa capacitação, e manifestou também, né, o desejo de que o evento tenha muito sucesso e deseja uma boa oportunidade também de troca de experiência, né, e aprendizados para todos que estão participando. Daí, falando um pouco da política da assistência estudantil, né, do IFSU, né, ela é muito importante, ela já é consolidada como um direito social dos nossos estudantes, né? Principalmente para aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social, né? É de fundamental importância. Eu também sempre gosto, né, de evidenciar, né, de ressaltar que a assistência estudantil tem um papel importante, né, porque ele contribui de uma forma muito especial, muito eficiente, né, no acesso, na permanência e no êxito dos nossos estudantes. Eu digo no acesso, né, porque foi o DEGAI que encaminhou com o SUP a proposta, né, de isenção do pagamento da taxa do vestibular, que para muitos candidatos, para muitos alunos candidatos, era difícil, né? Além do valor a ser pago, também, né, se tratando muitas vezes de estudantes que não sabem muito bem como proceder, toda também a burocracia que envolvia o pagamento. Então, foi um fator muito importante essa isenção. Também é fundamental na permanência do êxito, porque temos centenas de estudantes que dependem diretamente, né, dos principais benefícios disponibilizados, que são a alimentação, transporte, a moradia, né, e para esses estudantes são esses benefícios que permitem a continuidade dos seus estudos, né, que permitem, né, a garantia deles poderem continuar frequentando a instituição. E também nesse momento tão difícil, né, que estamos enfrentando, né, essa pandemia, que ninguém imaginava, né, se estender por tanto tempo, né, a atuação da assistência estudantil também está sendo muito importante para os nossos estudantes. Porque junto com a pandemia também vieram novas dificuldades, né, novos problemas, né. As famílias que já tinham dificuldades perderam seus empregos, né, situações de doença, veio a fome como nunca, né. Então foi muito importante ações como, né, distribuição de cestas básicas, a política emergencial de inclusão digital, auxílio emergencial temporário, além de outras ações individualizadas também, como a escuta sensível, né, que não atendeu só os nossos estudantes, atendeu e atende, né, nossos estudantes, mas também nossos colegas servidores, né, que também precisam de um apoio, de um suporte psicológico nesse momento tão difícil que a gente está passando, né. Então, a assistência estudantil, ela não atua apenas, né, no gerenciamento de recursos para benefícios, também atua em muitas outras frentes, também realiza muitas outras atividades, né, de fundamental importância,
como campanhas de prevenção contra drogas, álcool, prevenção de suicídio, e entre tantas outras, como, por exemplo, né, promovendo esta formação, né, realizada de forma remota, né, em função da pandemia, por meio, né, desse mini-curso, que é a segunda capacitação em assistência estudantil do Sul, formação inicial, né, que está sendo muito importante porque está promovendo momentos, né, muito ricos para trocas de experiências, né, para orientar os colegas trabalhadores nesta área também, né, muitos colegas que estão chegando também agora para trabalhar na assistência estudantil, função de troca de gestão. Então, é muito importante essas trocas de experiências. E nesse sentido, né, eu estou hoje aqui com vocês para conversarmos um pouco sobre a importância da ouvidoria no controle social das políticas públicas, né? Esse vai ser um dos temas de hoje. Porque a ouvidoria é um dos instrumentos mais importantes de controle social sobre os poderes do Estado, uma vez que tem por objetivo, né, contribuir para que os princípios constitucionais da administração pública se efetivem, né, que na prática, como eixos norteadores da prestação do serviço público, né. E nós acreditamos que as ouvidorias podem contribuir efetivamente para o fortalecimento da cidadania e do controle social, porque são ferramentas importantíssimas de gestão pública, né? A gente sabe que ainda precisamos avançar bastante, né? Precisamos divulgar, precisamos capacitar, né? Mas é muito importante. E o cidadão, né, é a pessoa que não só sabe onde está o problema, né? Onde está a queixa, né? Mas também, muitas vezes, ele sabe como resolver, né? E aponta soluções assertivas, né? Ou também, muitas vezes, né, faz denúncias importantes, também elogios, né? E isso norteia, né, o trabalho, né, da governança e nos leva a uma sociedade cada vez melhor para todos. Então, não podemos negar que a ouvidoria é uma grande aliada, né, para a construção de políticas públicas eficientes. E, para isso, precisamos falar sobre a ouvidoria, explicar como cidadãos, né, como os nossos servidores, como os nossos estudantes podem contribuir para isso, né, para melhorar os nossos processos. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto hoje. Eu vou colocar aqui uma apresentaçãozinha, né, para me nortear aqui nas nossas falas, para não esquecer de nada. Está certinho na tela? Só me auxiliem se está certinho. Que ainda agora não apareceu, Veri. Não? Eu acho que está carregando. Vamos ver agora. Não carregou, Veri, até o momento. Carregou? Não, não carregou. Veri, quem sabe tenta cancelar o compartilhamento e iniciar ele de novo. É.
Ele parece, vamos ver aqui. Queres que eu tente apresentar para ti, Veri? Colocar ali no grupo? Vamos fazer a última tentativa aqui, porque antes o nosso teste carregou certinho, né? Carregou? Sim, no teste carregou bem certinho, não, agora não carregou. Mas para apresentar para a Veri tem que ser a Lili, né? Que é quem abriu a sala. Veri, queres me passar a apresentação? Ah, agora tá carregando. Fechou? Sim. Ah, que bom. Talvez alguma instabilidade, que antes o teu teste estava certinho. Então, vamos conversar um pouco, né, sobre a importância, né, da ouvidoria no controle social das políticas públicas, né? O que é a ouvidoria, então? Ela significa, é um cargo ou uma função de ouvidor, local onde o ouvidor exerce suas funções. Quem seria o ouvidor? É o servidor que recebe, né, as manifestações. Então, na prática, os canais de ouvidoria são os meios pelo qual as pessoas conseguem reclamar, denunciar, elogiar, sugerir ou pedir informações. E estas manifestações, como são chamadas, né, que o cidadão faz, elas são enviadas para os setores e órgãos competentes para dar uma resposta final. Então, o cidadão, ele tem uma denúncia, ele tem um elogio, ele tem uma sugestão, ele precisa de uma informação que ele não encontrou, né, nos nossos meios de divulgação. Então, ele vai entrar no canal e vai fazer uma manifestação. Essa manifestação ela vai ser depois encaminhada, né, para algum setor, às vezes, dependendo, ela é encaminhada para mais de um setor, até que a gente tem, então, a formulação de uma resposta, e essa resposta é enviada, então, a este cidadão. Bem, então, a história da ouvidoria, né, ela foi criada no começo da década de 90, né, no século passado. Né? E por que foram criadas? Porque nasceram da necessidade de adotar mecanismos, né, de participação social voltadas à melhoria da gestão pública. Né? Vocês sabem que sempre, né, a gestão pública, apesar da importância que tem, às vezes tem algum problema, né, de mal condução de recursos, de mau atendimento, vários problemas que a gente, né, assiste, né, nos meios de comunicação todos os dias, né, que envolvem a gestão pública. Algumas têm procedência, algumas não têm, mas enfim, então foi necessário, né, uma aproximação da gestão pública com o cidadão. E com o passar do tempo, né, esses órgãos foram ganhando notoriedade e novas responsabilidades, multiplicando-se, reinventando-se e chegando ao modelo de ouvidoria democrática que existe atualmente. Por que eles ganharam notoriedade, né, e novas responsabilidades? Porque estes canais, né, eles trazem muita coisa boa, mas também eles podem trazer informações, né, como denúncias graves que levam a desenvolver investigações, né, descobertas de fraudes, né, não no âmbito do ensino, mas falando no geral, porque todos os órgãos públicos têm o seu mecanismo de ouvidoria. Então, é muito importante porque através desses canais, né, o governo fica sabendo de muitas coisas boas e também coisas ruins que acontecem, né, naquela instituição. Então, com o passar do tempo, a ouvidoria foi ganhando um canal de destaque, né, justamente pela sua importância, por essa aproximação do cidadão aos órgãos públicos. E esse modelo, né, ele depende muito também, né, do perfil dos gestores que administram o órgão e da autonomia que lhe é garantida. Ou seja, né, depende também, né, a eficácia, né, da ouvidoria, depende também de como a instituição onde ela está, né, sua ouvidoria, como ela também conduz, né, os seus cidadãos a chegarem até ela, né, orientando, né, instruindo da sua existência, da importância da participação, tanto para dizer o que está bom como o que está ruim,
Então, essa importância, né, que também cabe à instituição da ouvidoria. Então, a gente tem aqui fundamentos legais, né, que norteiam todos os procedimentos da ouvidoria, né? O artigo 37 da Constituição de 1998, que é o direito à participação social na gestão pública, né? O artigo 34, ali, ó, dever da administração pública em prestar contas à sociedade. Então, né, a gente tem que prestar contas à sociedade, não só contas no sentido de valores, mas contas dos nossos processos, né, das nossas ações, como que a gente, né, por exemplo, quantidades de alunos que entraram, que saíram, né, recursos também que se usam, onde que eles são alocados. Todo esse material, normalmente ele se encontra nas nossas páginas, né? Na página do IFSUL, em abas ali. Mas, às vezes, o cidadão não encontra e ele quer alguma informação, então ele pode usar o canal da ouvidoria, né, para ter esse retorno. Direito de acesso à informação, né? A Lei 12.527 de 2011, né? Que garante ao cidadão também, né, as informações, a não ser que tenham dados sigilosos pessoais, de documentação, o cidadão tem direito, né, à informação, né, de como que as coisas ocorrem, né, quais são as ações que são feitas, né, nas instituições públicas, né. Quer saber, por exemplo, sobre o número total de estudantes que se formou no ano de 2018, quantos são do ensino integrado, quantos são do superior, várias situações de todas as áreas. Eu falo do ensino, que é mais a minha área, né? A governança da administração pública, do decreto 9.203, defesa dos direitos dos usuários, né? Desburocratização e simplificação de serviços, a Lei 13.726 de 2018, integridade pública do Poder Executivo Federal. Então, são vários fundamentos, né, que norteiam as ações da ouvidoria. Então, as ouvidorias públicas, né, elas são uma forma de controle social presente em todo o país, né, todas as instituições. Elas permitem que os cidadãos manifestem, né, não só suas reclamações e denúncias, mas também elogios, sugestões. Isso é feito diretamente aos órgãos e entidades públicas, né? E também auxilia no controle da política de governança e no plano de integridade, né? A governança pública, né, que é um conjunto de mecanismos, né, de liderança, estratégia e controle, né, postos em prática para avaliar, direcionar, monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Por isso, governança pública, né? As nossas ações, né, elas são voltadas à comunidade, à sociedade. Então, por isso, governança pública. Integridade pública, né? Integridade pública, né, deve ser entendida, né, como um conjunto de arranjos institucionais que visam fazer com que a administração pública, né, não se desvie do seu objetivo principal, que é entregar, né, esses resultados esperados pela população, né, pela nossa sociedade, de forma imparcial e eficiente. E aí que entra, então, né, a ação da nossa ouvidoria. A ouvidoria, ela pode nos indicar onde algo pode não estar sendo atendido, onde há uma falha, onde há um desvio da nossa conduta, né? Assim também como pode receber sugestões de melhoria, como pode receber também elogio, que sempre é bom. Então, os princípios de governança, a capacidade de resposta ao cidadão, né, à nossa comunidade, a integridade, né, que as nossas ações, elas são feitas de maneira, né, que não tem nenhum interesse próprio, e sim o interesse da comunidade, a confiabilidade, né, as melhorias que a gente pode sempre estar fazendo, né, para regular os nossos processos, as nossas prestações de contas, né, das nossas responsabilidades financeiras também, e tudo isso feito sempre com muita transparência, né, para a comunidade. E como que funciona, então, né, as nossas estruturas internas, né, de governança e integridade? Então, a gente tem, né,
a governança e a integridade, né, como o nosso centro. E nós temos, então, a ouvidoria. A ouvidoria, né, vai receber, né, as manifestações. A gente vai levar essas manifestações, né, até os órgãos, né, envolvidos nessa manifestação, para, dependendo, melhorar o nosso controle interno, para nos dar mais transparência. Dependendo do que chega até nós, nós precisamos fazer o encaminhamento em casos de denúncias, né, para a gestão de ética ou para a corregedoria, né, e todos esses quadradinhos, essas nossas estruturas, né, trabalham juntas para quê? Para que os nossos processos sempre melhorem, para que a gente possa atender cada vez melhor, né, com mais transparência, né, com mais responsabilidade, né, atendendo o nosso foco, que é a nossa comunidade. Devolver, né, o que nós recebemos em forma de serviço para a comunidade. Então, né, a ouvidoria é uma unidade setorial, né, do controle federal, do CIS-OUVE, que a gente chama, né? Então, como que ela funciona? Né? Ela integra a estrutura de governança, né, e a integridade institucional, como eu já mostrei para vocês ali antes, viabiliza a efetivação da participação social e do controle social. Então, por isso, a importância, né, do cidadão nesse processo, né, da participação dele na forma de fiscalização, né, de observar se está tendo uma boa divulgação do que a gente faz, né, das nossas prestações de contas, em todos os sentidos, né, não só financeira, dos nossos relatórios de gestão. Alguma coisa que não está de acordo, pode ser feita uma pergunta, né, pode ser feito um elogio. Também garante a defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos, exatamente, né? Qualquer coisa que não esteja de acordo, né, com os direitos dos usuários, deve ser feita uma reclamação, né? E contribui para a efetivação da transparência pública. Então, todos esses processos, né, que envolvem a ouvidoria, têm sempre um objetivo, né, que é auxiliar o cidadão, né, nos seus direitos, né, e também contribuir para que realmente a gestão, né, pública seja de maneira mais transparente possível e mais justa, né, para o atendimento da nossa comunidade. Então, a gente tem aqui, ó, as atividades, né, de governança e integridade que são parte da ouvidoria, né? Tem os pós-serviços, né, que atua junto aos usuários que já utilizam um serviço institucional, né? Então, também atende usuários em potencial, ou seja, às vezes, né, tem usuários que precisam de alguma informação, até colegas servidores também, que querem algum dado da instituição, também utiliza. Também recebe e trata manifestações do tipo denúncia, reclamação, solicitação de providências administrativas, elogio, sugestão, solicitação de simplificação de serviços, né? Atua para a garantia dos direitos dos usuários dos serviços públicos e na orientação dos usuários a respeito desses direitos. Às vezes também chega para nós, né, um questionamento, né, de como que o cidadão pode, né, requerer um direito que ele tem, onde que ele deve procurar. Às vezes ele não sabe, né, o setor da instituição que ele deve ir, mas ele explica o que ele quer e a gente faz o encaminhamento. Também atua junto aos gestores de serviços para o aprimoramento ou desenvolvimento, né, dos serviços, né, para a implementação de carta de serviço ao usuário, na avaliação de serviços. Às vezes começa a chegar uma reclamação de um determinado serviço, de um determinado setor. Então, a gente informa, né, esse setor, olha, tem tido reclamação, porque está acontecendo isso, isso e isso, como que a gente pode melhorar, né? E é muito importante, porque a gente, né, o cidadão que está lá na ponta, é ele que vai dispor do serviço. Então, se alguma coisa não está, né, de maneira adequada ou poderia ser melhor, é muito importante que chegue esse retorno também. Quando realiza a gestão do serviço de informação ao cidadão, recebe e trata solicitações de acesso à informação,
né? Então, quando a gente recebe, né, uma manifestação, então também é de nossa obrigação a gente ir atrás da informação para dar um retorno para esse cidadão. O titular da unidade de ouvidoria pode ser também autoridade de monitoramento, né, que atua pela garantia da transparência ativa, bem como a preservação de dados pessoais. Então, também faz parte, né, das minhas responsabilidades, né, a garantia também da lei de acesso à informação, desde que preserve, né, dados pessoais. Mas fecha a porta ali um pouquinho, por favor. Então, a atividade de governança e integridade em ouvidoria, né? Então, como que pode ser essa atividade? Ela pode ser através de uma denúncia, né? A denúncia, ela faz, a gente vai fazer a apuração, né? Ou justificativa de inviabilidade, ou, se for o caso, né, coibir, prevenir e, eventualmente, punir as irregularidades ou ilicitudes. Nesse caso, né, quando chega uma denúncia, a gente faz um encaminhamento dela para ver se ela é referente a um desvio de ética, né, ou se ela precisa de alguma correção, vai para a corregedoria. Então, a gente faz, né, essa filtragem. Se é uma reclamação, o que a gente faz? Dependendo, a gente faz a análise, a correção ou justificativa de inviabilidade, né? E, se tiver procedência, essa reclamação vai ser corrigida, temos que aprimorar os serviços, práticas, normas, né? Se for uma solicitação, primeiro se faz uma análise, a gente tem essa informação, né? A gente consegue atender ou justifica o caso de não ter, e aí também se adota providências para sanar situações, né, de interesse individual ou coletivo. Normalmente são solicitações de dados, às vezes para dados de pesquisa, dados de informações. Mãe, só um pouquinho, fecha a porta ali para mim, mãe. Mãe, só um pouquinho, fecha a porta ali, por favor. Né? Então, também casos chega para a gente sugestão. Muito importante, gente, sugestões. Também se faz sempre análise, se aceita ou se justifica, né, se não pode. Então, também, de que setor envolveu? Vamos ponderar, vamos avaliar, né, se essa necessidade, né, atende, se ela pode melhorar os fluxos do processo, né, que está sendo sugerido. É muito importante também receber. Elogio, né? Então, quando se recebe um elogio, a gente, né, também encaminha ao serviço, se foi a um servidor, se foi a um setor, né, se foi, né, de onde ele deve de ser feito, a gente encaminha também, porque é importante, né, valorizar. A gente também, né, cobra quando tem algum problema, mas também é importante o retorno positivo. Simplificação, né, às vezes também, né, o cidadão reclama e acontece com frequência de alguns procedimentos que são demorados, né, que tem várias etapas, então também é solicitado, né, a necessidade de simplificar, de desburocratizar esses serviços. E muito comum também chega para nós acesso à informação, né? Também é analisado, orientado e se disponibiliza, né, os dados. Esses dados eles podem, às vezes, ser com restrições ou não, às vezes os dados são públicos, às vezes são dados que têm alguma restrição, daí quando a gente retorna ao cidadão, é marcada essa observação. E, então, as atividades, né, da ouvidoria também, isso aqui eu já tinha falado aqui. Então, a gente pode, agora, conhecer um pouco mais sobre a plataforma. Nós deveremos, né, sempre que tiver a necessidade, né, de fazer uma manifestação, nos dirigir, né, à ouvidoria através da plataforma Fala BR, né? É nela, por esse endereço, né, que está aqui, a gente tem acesso à informação, à denúncia, elogio, reclamação, simplifique, solicitação, sugestão, tudo que precisamos. E é fácil de acessar. Olha só. Aqui
Então, eu digitei o Fala BR, né? E eu abro a minha plataforma. E nessa plataforma eu vou ter, então, né, as abas que vão me interessar. Mas eu preciso antes fazer o meu cadastro. Então, eu vou aqui à direita, né? E eu vou me cadastrar. Como que eu faço isso? Nome, tipo de pessoa, física, jurídica, país, e-mail, confirma e-mail, CPF, número de CPF. Aí eu vou criar uma senha, vou confirmar a minha senha e vou avançando aqui. Conforme eu vou avançando, eu vou configurar, então, o meu cadastro. Depois, quando eu entrar, né, eu vou ter aqui, ó, vou entrar com o meu login e a minha senha e eu já vou estar dentro da plataforma. Ó, ela vai pedir aqui, então, né, o meu CPF e a minha senha e eu vou entrar. Bom, então, entrei e eu tinha optado lá anteriormente para fazer uma denúncia. Então, né, quando eu entro, depois de pôr o meu CPF e a minha senha, eu já vou entrar aqui, ó. Meu nome já vai estar, o e-mail já vai estar aqui, CPF. E aí, então, agora, ó, destinar para onde é a minha reclamação. Porque, como eu disse, todos os órgãos públicos têm um sistema de ouvidoria. Então, eu vou aqui escolher a que me interessa. No nosso caso aqui, né, estamos falando do Instituto Federal. Então, eu vou né, e seleciono o Instituto Federal. Como eu coloquei ali, hipoteticamente, uma denúncia de assédio moral, eu fui aqui e escolhi assédio moral entre as outras várias denúncias que podem ter. Temos um espaço para fazer um breve relato do ocorrido, né? Aqui colocando onde aconteceu, coloquei um exemplo de sala de servidores, pode colocar o nome do envolvido, coloquei aqui nomes hipotéticos. E aí chega até nós a manifestação. Vou passar rapidamente aqui para não envolver nomes, né, e ninguém. Então aqui, ó, é um exemplo de como que chega. Eu fiz um recorte de uma manifestação aqui, tá? Não temos um responsável, né? Como eu ainda não tinha aceito, né? Estava ali como não atribuído, prioridade, mas era uma comunicação esse exemplo que eu peguei aqui. Então ele não tem um prazo, porque nós temos um prazo para responder. Como era uma comunicação, não tem esse prazo, certo? Mas ele vem com um prazo aqui para a gente responder. E quando essa manifestação chega para nós, como que a gente faz? Eu verifico, então, o setor ou setores, né, que possuem a orientação, né, que tem as orientações para a resposta do cidadão. Às vezes tem que encaminhar para um campus, porque às vezes chega para nós, mas a resposta envolve apenas um campus, né? Dependendo, se for caso, né, de alguma denúncia, ele pode ser encaminhado para a comissão de ética ou para o núcleo de correção, aí vai depender, né, do teor do que chega, né, do teor, né, da manifestação. E o cidadão, ele pode ter uma resposta imediata, né? Às vezes é uma consulta rápida, que é fácil de responder. Às vezes demanda, né, da coleta de informação, né, de setores envolvidos, né? Você tem que mandar e-mail pedindo essas informações para os setores. E quando há casos, né, de denúncias que após verificações, né, tem materialidade, pode ser acatado, né, pelas comissões de ética ou do núcleo, né, um indício, né, de abertura de um processo administrativo disciplinar, aí o processo é um pouco mais demorado, porque aí são várias instâncias, né, é instaurado, né, então a comissão para avaliação do PAD, aí esse processo é um pouco mais demorado. Mas também o cidadão tem um retorno. E uma coisa importante de falar, né, é a importância de fazer a manifestação corretamente, né, no canal da ouvidoria. Muitas vezes chegam para nós com aquele recortezinho ali que eu tinha colocado, que, ó, ao fazer o planejamento das atividades pedagógicas não presenciais, foram estabelecidas diretrizes e tal, papapá,
mas em nenhum momento diz aqui de que campus está falando, de que disciplina está falando, né? Não cita nada. E aí fica muito difícil a gente dar um retorno, porque aí tu tem que responder ao cidadão que ele tem que, né, colocar mais dados ali, né? Às vezes eles pedem auxílio para fazer a matrícula de um filho, e aí não colocam nem de que campus, nem de que curso, nem nome de nada, então dificulta muito. Então é muito importante, né, que quando vocês são né, abordados por algum colega, por algum estudante que quer fazer alguma manifestação na ouvidoria, é importante que a gente tenha bastante dados. Quanto mais dados nós tivermos, melhor. Esses dados, por exemplo, né, se é relativo a um curso, se é reclamação de algum professor, por exemplo, precisa saber né, o nome, precisa saber a turma, saber o campus, né? Tem que ter dados. Né? Se é em relação a uma denúncia, né? É importante a gente ter materialidade, principalmente em casos que envolvem, né, assédio moral, assédio sexual. É muito importante a gente ter alguma materialidade também. O que seria materialidade? Por exemplo, num caso de assédio, né? Assédio sexual, por exemplo, tem um boletim de ocorrência. Né? Às vezes, infelizmente, às vezes só o relato, né, não é suficiente, né, para te ter materialidade, para te levar adiante, para te ter né, material para tu instaurar um PAD, para tu fazer os encaminhamentos devidos. É muito importante que tenha, né? Conversas que tiveram, né, prints de conversas, e-mails, né, o que tiver, né, deve ser anexado, né, há espaço para anexos, é muito importante, facilita muito, né, o trabalho do ouvidor e também a garantia de que o cidadão será atendido na sua manifestação. Porque a ouvidoria não pode ficar pedindo, terias que ter anexado isso, teria que ter anexado aquilo, porque aí tu vais estar sendo imparcial. A gente tem que receber a manifestação e fazer um encaminhamento correto. Né? Não cabe a nós ficar pedindo, né, documentação. Então, é muito importante para que a gente possa, né, dar o status, né, da ouvidoria, participar das políticas públicas, dar as garantias que o cidadão precisa. É importante também, né, a gente fazer a nossa parte, a gente auxiliar quem está precisando, né, de como que encaminha, e é importante que isso chegue para nós, porque nós só vamos, né, saber, né, que as coisas estão bem ou que as coisas estão mal, né? Não só vamos não, mas vamos, né, vai nos auxiliar a saber quando a gente também recebe esse retorno, né? E a ouvidoria é um canal importante para isso também. Então, auxiliem quem precise, instrua, né, as pessoas a fazerem, motivem as pessoas a fazerem as suas denúncias, para que a gente possa, né, sempre tentar melhorar as nossas ações, melhorar os nossos processos, né, e contribuir de maneira mais positiva com a sociedade, de maneira séria, né, de maneira humana também, né, com os nossos cidadãos. Então, nos ajudem, né, que é muito importante esse processo de conscientização e de chegar para nós a informação, né, o mais completa possível. Então, aqui tem referências, né, que a gente usa para se basear nas nossas ações, né, referentes à ouvidoria. E para encerrar, eu queria fazer um pedido para vocês, né, para todos que estão nos assistindo. A gente ainda está, né, no mês de outubro rosa, né, que é um mês importante para que todas as mulheres, né, façam os seus exames, né, os seus periódicos para o controle, né, do câncer de mama. Então, falem, né, com as mulheres que estão aos redores de vocês, falem com as mulheres que vocês amam, né, da importância de se cuidar, da importância do outubro rosa. Né? Ainda estamos no mês de outubro, vamos então, né, mas é um ato de amor isso, né? A gente avisar quem a gente ama, cobrar de quem a gente ama, né? Que também se cuide. E falando também, né, em atos de amor, é importante que a gente tenha na nossa família, né, com os nossos próximos, né, a conversa
de que queremos ser doadores, né, de órgãos e tecidos. Nós temos hoje, né, o nosso querido colega, o professor Krieger, que foi meu professor, né, eu tenho muito carinho, muito respeito por ele, né, tem uma história belíssima na nossa instituição, e ele está à espera, né, de um pulmão, né, para transplante. Então, né, desejamos que ele tenha sucesso, que consiga, né, que chegue um doador para ele. E doar, né, é o maior ato de amor que tu pode, né, deixar, né? Se tu puder salvar 8 vidas, imagina, gente, né, puder ajudar 8 vidas. Então, é importante que os seus familiares saibam do seu desejo de ser doador. É importante termos essa conversa. Eu quero ser um doador. Então, com esses 2 pedidos, né, que eu encerro a minha fala aqui e me coloco também à disposição de vocês. Obrigada. Grata pela tua fala, Veridiana. Muito obrigada. Nós vamos proceder às perguntas. A gente recebeu já perguntas ali no chat. Depois da fala da Josiela, né? Que daí a gente faz as perguntas em um bloco, né? Por causa da questão do tempo, tá bom? Então, eu vou chamar a nossa assistente social, Josiela Silveira Cavalheiro, para falar, então, das temáticas de controle social, de políticas sociais e desafios do controle social na assistência estudantil. Bom dia a todas as pessoas presentes, aos nossos colegas, a todas as pessoas que estão nos assistindo, aos nossos queridos intérpretes. Eu sou a Josiela, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos e olhos castanhos, estou vestindo uma blusa preta e atrás de mim existe um fundo branco. Então, eu vou tentar, devido ao tempo, né, que a gente teve problemas na transmissão, resumir ao máximo a apresentação. Vou proceder à apresentação. Já está aparecendo? Tá. Sim. Então, como a Veridiana falou bastante antes, né, sobre o controle social realizado pela ouvidoria, o meu trabalho aqui vai ser trazer alguns conceitos de controle social dentro das políticas públicas e os desafios para o controle social na assistência estudantil. A gente teria uma breve contextualização. Opa, aqui, né, gente, para ficar melhor, né? Tá aqui. Melhorou? Sim, ficou bem melhor. Tá. Então, a partir da concepção sócio-histórica da educação, toda essa análise vai ser a partir desse tipo de conceituação, tá? E a gente também utilizou, vocês vão ver de onde que a gente tirou essas referências. Esse é o trabalho de uma autora, Marinho, né, que ela estudou assistência estudantil no IFC. Deixa eu só ocultar aqui. Então, na questão do ensino superior brasileiro, ele tradicionalmente ele é usufruído pelas classes dominantes. Com as políticas de acesso, de ações afirmativas, as classes populares começaram a ocupar mais os bancos universitários, né? Mas ainda temos ações pontuais e fragmentadas na assistência estudantil. E ela só se estabeleceu, apesar dela existir antes, com a vinda do PNAES, como todos já sabem, né? E ele surge nesse contexto de neodesenvolvimentista, de transformações contemporâneas, de democratização ao acesso para os estudantes. Então, a assistência estudantil, ela traz inegáveis contribuições para a vida, para a trajetória acadêmica desse discente,
né, desse estudante. E o trabalho da Marinha identificou que o PNAES contempla a totalidade das áreas que um estudante precisa, né? Lá onde ela fez essa pesquisa, que depois vocês vão ver que foi no Ceará. Tá? E apesar dessas ações existirem, somente após o PNAES é que elas foram se sedimentar, e em muitos locais, sem participação de profissionais e discentes. Tá? E é disso que a gente vai falar, essa participação como que se dá. Por isso que Marinho traz que a construção de espaços coletivos de controle social são necessários na assistência estudantil. Então, a gente vê aqui essa foto desse estudante, né? Sou o primeiro da minha família a entrar na universidade pública e vou lutar para não ser o último. Essa foto ela é bem ilustrativa, bem emblemática sobre essa implementação, sobre o impacto que a assistência tem na vida universitária, que traz esse público da classe trabalhadora crescente, ingressando nos institutos federais e nas universidades. Sempre que a gente fala de assistência estudantil, não tem como não falar, quando a gente fala de PNAES, não tem como não falar das universidades, apesar do nosso curso ser destinado a pessoas dos institutos federais, né? E a Marinha também identificou que condições de trabalho institucionais não são muito favoráveis para as equipes de assistência estudantil trabalhar, a partir da pesquisa que ela fez. E em tempos de desmonte nas políticas públicas, a luta em torno da manutenção e expansão do PNAES e de sua transformação em política de Estado deve ser um objetivo a ser perseguido. Então, essa proposta de temática para capacitação, para vocês compreenderem, né, ela surge além da necessidade de formação continuada de servidores, porque a nossa instituição tem uma Câmara de Assistência Estudantil que trabalha com controle social sobre a política de assistência estudantil do IFSU, né? Ela vem por um desejo, um gosto pessoal, né, uma curiosidade, e também pelos tempos difíceis que a gente está vivendo, de redução do Estado social, de retirada dos direitos sociais, de acirramento da desigualdade socioeconômica, como bem falou a Veridiana, a questão da fome está aí, né? As suas consequências, o avanço do fascismo, a privatização do Estado, as investidas contra o Estado, nessa contra-reforma que está acontecendo, o esvaziamento e enfraquecimento dos movimentos sociais, sindicais e dos diversos coletivos de trabalho e luta. Hoje, tudo que a gente tentar fazer coletivamente tem um esvaziamento, né? É difícil as pessoas se engajarem, né? E pelo pífio número de publicações acadêmicas que estudem esses mecanismos de controle social sobre a política de assistência estudantil, né? Eu passei aqui 2 semanas pesquisando sobre isso, né? E vocês vão ver quantos trabalhos eu encontrei, né? Então, também essa curiosidade surge porque quando eu fiz a minha pesquisa de mestrado lá em 2013 com os assistentes sociais que trabalhavam na implementação dessa política, era notável, né? Não tinha como não se reparar que os assistentes sociais vinham de pelo menos 5 anos de trabalho em conselhos municipais, tanto de assistência social quanto de conselhos de saúde. Então, os assistentes sociais carregavam, né, essa experiência e tentavam trazer isso para a assistência e muitas vezes se viam frustrados porque não conseguiam, né, empregar mecanismos de controle social na implementação da assistência estudantil nos seus institutos. Então, os assistentes sociais partem dessa realidade de estarem trabalhando em prefeituras ou no Estado e participando de conselhos que eram deliberativos, e quando chegam nos institutos federais, eles se deparam com uma realidade que isso não existe, né, dentro. Depois a gente vai entender por que lá no texto que eu vou trazer sobre a política social na educação, a controle social na política de educação. Então, esse caminho percorrido que a gente fez para tentar fechar esse tema aqui, né, do controle social sobre a política de assistência estudantil, por meio desse modelo que a gente conhece dos conselhos de políticas públicas, dos conselhos gestores, né, a gente buscou em teses, dissertações sobre a temática, experiências concretas, a gente buscou experiências, tentou bastante, né, a gente conseguiu achar 3 experiências, pessoas que pudessem compartilhar essas experiências,
E o resultado foi pouca produção acadêmica sobre essas experiências, sobre essa temática que eu estou falando, controle social na assistência estudantil. Se procurar gestão democrática da educação, esses sim vão achar inúmeros trabalhos, imensidão de trabalhos nos bancos de teses, dissertações. Mas essa temática, controle social na assistência estudantil, ela é muito rara, então ela fica como uma sugestão de um tema de estudo, de curiosidade para os acadêmicos, para as pessoas. Só que nós temos essas experiências, as pessoas foram se organizando nesse sentido, Então, no IFSU, desde lá 2010, quando se construiu a política de assistência estudantil, a gente sempre pensou em ter um colegiado que trabalhasse a assistência estudantil na instituição, que pudesse deliberar, discutir sobre isso, além do CONSUP, que é o órgão máximo, que é o único órgão deliberativo que o Instituto pode ter, diferente das universidades, que podem ter órgãos colegiados deliberativos, além do CONSUP deles lá, Então, a gente tem no nosso Instituto, então, esse tema parte disso, dos nossos trabalhadores que atuam na Câmara de Assistência Estudantil, saberem seu papel, a importância do seu lugar ali, de luta pela qualidade da assistência estudantil, de cuidar do orçamento, do recurso, que ele não trabalha só lá na ponta executando e não sabendo quanto vem e não decidindo. Ele está ali para decidir, para opinar, para poder conduzir a assistência estudantil na instituição. Tem a experiência do IFSC, que vai ser contada amanhã, do IFSU, do IF Santa Catarina e da Universidade Federal da Fronteira Sul, vão ser todos contados no dia de amanhã. Então, o IFSC tem o regimento do Comitê Gestor da Assistência Estudantil, que também é desde o início, lá quando eu estava implementando em 2010, eles também implementaram o Comitê Gestor. Então, cada instituição está chamando, uns chamam Câmara, outros Comitê Gestor, E outros ainda chamam comissões de acompanhamento e avaliação, que foi o que a gente encontrou na Fronteira Sul, na universidade, que amanhã a gente terá, então, este exemplo falando. Na universidade, por esse regulamento, já dá para ver que é deliberar, ele consegue trazer esse verbo, deliberar sobre verbas, coisa que nos institutos não é permitido, porque quem delibera no instituto é o CONSUP. Mas no funcionamento, pelo menos na nossa Câmara, a gente consegue criar esses mecanismos de controle social, de decisão coletiva sobre as ações, os rumos da assistência na nossa instituição. Então, por isso a importância do tema, principalmente para os nossos conselheiros novos. E uma experiência que, infelizmente, a gente não conseguiu trazer, mas que não faltará oportunidade, que dialoga com o controle social, que é a gestão participativa com usuários da AE. Então, essa experiência eu conheci quando eu fiz a minha tese de doutorado, entrevistando os estudantes do Instituto Federal Farroupilha, os estudantes e os profissionais, que no campus Santa Rosa houve um projeto de ensino de gestão orçamentária participativa. Então, houve um projeto de orçamento participativo dentro do campus Santa Rosa, no IF Farroupilha. Esse projeto foi feito por uma assistente social, a Richelle Pinheiro, e teve como bolsista a Hayat Mansur, essa estudante eu entrevistei a Richelle, e é uma experiência muito rica, Não caberia eu contar toda a riqueza dessa experiência, mas, resumidamente, eles decidiam sobre esse projeto, reservou 5% do orçamento da assistência estudantil do campus para que os alunos, por meio de um fórum, decidissem que ações iriam atender na assistência estudantil. Então, foi um ano desse projeto e eles faziam, desde a pesquisa de preços, tudo, eles tiveram uma capacitação com o pessoal do financeiro do campus, com os profissionais de contabilidade, uma capacitação bem completa, assim, os estudantes do fórum, de assistência estudantil que eles construíram lá, para poderem propor as ações naquele orçamento reservado a esse projeto e executarem. Então, eles acompanhavam tudo do início ao fim. Então, isso para a formação cidadã do estudante, de conhecer como funciona a coisa pública, a máquina pública, foi muito importante, Esse projeto ele foi premiado em outros locais, A Hayat foi apresentar. Então, um dia espero que a gente consiga trazer essas duas queridas, a Hayat e a Richelle, para compartilhar essa experiência com a gente, como é possível um estudante participar na gestão e no processo decisório da assistência estudantil no seu campus, na sua instituição. Então,
Como resultado da pesquisa bibliográfica ali, né, a gente achou 6 trabalhos relevantes, um mais novo, que é Assistência Estudantil em Tempos de Pandemia, onde a autora faz uma análise sobre a execução orçamentária do Instituto Federal lá do Piauí. É muito bom esse trabalho, vai mostrando toda a diminuição do recurso orçamentário na assistência estudantil a partir do ano de 2019, no caso daquela instituição. Outro trabalho encontrado foi sobre a ouvidoria como ferramenta de controle social, no âmbito do controle interno e efetividade na gestão. Um trabalho de Marinho Pinais, na UFC, no campus Fortaleza, avaliação do programa de assistência estudantil ofertado na praia. Também, esse trabalho é muito bom também, quem quiser pesquisar, ele é um trabalho ótimo, completo, né? Transparência e controle social, outro trabalho muito bom, realizado estudando a gestão da Universidade Federal, lá do interior do Rio de Janeiro, né? A partir da Lei de Acesso à Informação, que é outro instrumento de controle social. Então, quando vai digitando essas palavras, né, controle social e assistência estudantil, não consegue chegar tão direto como esse artigo anterior, né? Mas são, por exemplo, quando ele estudou lá a questão, né, da Lei de Acesso à Informação, surge lá assistência estudantil em algum momento, né? Por isso que a busca filtrou ali. Outro trabalho, análise da eficiência dos conselhos comunitários como mecanismos de controle social nas universidades federais do Brasil. Esse trabalho riquíssimo, assim, recomendo a leitura, maravilhoso, né, gostoso de ler sobre o controle social. E o controle social e educação básica pública, que é o último trabalho que eu trouxe para a gente ver bem por que a política de educação, ela não tem tantos espaços de controle social, ela vai ter na questão da merenda, do Fundeb, né? Mas em outros programas, assim, ela não tem, né? E esse texto vai trazer bem isso, né? Então, nem vou repetir aqui o que a Veridiana já trouxe, que foi com a Constituição de 88, que a questão da democracia participativa, a possibilidade da sociedade civil participar nas decisões das políticas públicas, foi trazida pela Constituição. Então, a vida no Brasil reinicia com a Constituição, né? Não tem como não falar dela, como não falar desse ato público a todo momento, né? Porque antes disso se viviam anos sombrios, né? Então, os conselhos de políticas públicas, as pessoas que participam do conselho, ela decide sobre o plano daquela política pública, sobre o orçamento, ela monitora, ela acompanha. O conselheiro, ele é instituído dessa autoridade, né, com aquela política pública ali. Tem conselhos que são consultivos, conselhos que são deliberativos. Eu mesmo participei 5 anos no Conselho de Assistência Social, 5 anos no Conselho de Criança e Adolescente. Criança e Adolescente já não era, né, assim, era um pouco diferente do Conselho da Assistência Social, onde a gente deliberava recursos, né, decidia mesmo, né. E tem a questão do controle institucional interno, que são as ouvidorias, né. Tem o controle externo, que são os tribunais de contas, as auditorias. Nós mesmos, na Assistência Estudantil, passamos por várias auditorias desde 2010. Então, o conselheiro e os conselhos e esses coletivos, que no caso dos institutos não se chamam conselhos, mas se chamam ou Câmara de Assistência ou comitês, né? Eles têm que saber como se articular com as outras instâncias de instrumentos de controle público no momento em que um direito for ferido, em que algo não fique transparente, né, nas contas, nas ações. Então, o que Silvio Braga vai dizer? Que o direito à educação básica se efetiva também por meio das práticas e medidas que dão transparência e permitem aos sujeitos controlarem e fiscalizarem o uso das verbas públicas. Então, isso é o básico do controle social, né? Essa autora vai analisar a construção do conceito de controle social na educação, porque essa análise contribui para impulsionar a gestão democrática na educação básica pública, incidindo também nos sistemas de ensino e na escola, como destinatária principal dos recursos financeiros. Então, na educação básica, tem muitos esses estudos de gestão democrática. Então,
A definição de controle social que a gente utiliza aqui nesse trabalho, né, nessa apresentação, pressupõe um avanço na construção de uma sociedade democrática, porque determina alterações profundas nas formas de relação Estado e sociedade. Nessa relação, o Estado deve manter o cidadão bem informado, promover a participação social. Então, controle social, participação social, gestão democrática caminham sempre juntos, né? Nas tomadas de decisões sobre as políticas públicas, prestar contas, criar mecanismos que possibilitem o exercício do controle, ampliando a democracia. Nesse sentido, a democratização consiste na ampliação dos espaços de participação social na esfera pública. Então, por isso que não basta somente ter um órgão que vai publicar os relatórios, né? Tem que ter as instâncias que possam proporcionar as decisões colegiadas. Então, o controle social se refere às ações dos cidadãos para monitorar, fiscalizar, avaliar, interferir na gestão estatal. É nesse sentido, né? Assegurar que os gestores públicos e sociais se comprometam com o interesse coletivo na concepção e implementação dos programas e projetos. Porque isso é um campo de lutas bem intenso, né? E de interesses bem contraditórios, de interesses antagônicos. Depois a gente vai ver por quê, né? Então, de transparência pública, né? A Veridiana já falou bastante, né? Esse texto, primeiro, a gente vai passar rapidamente nele, assistência estudantil em tempos de pandemia, uma análise da execução orçamentária de uma instituição federal de ensino. Esse trabalho pretendeu acompanhar a execução orçamentária dos recursos destinados à assistência estudantil, considerando o cenário da redução dos recursos para a educação nos últimos anos e na pandemia. Então, que trabalho importante esse, né, gente? Que trabalho bem rico, agora bem atual, para a gente ler, estudar, né, organizado. É um trabalho que também recomendo, assim, para as pessoas fazerem, né, esse mesmo metodologia que eles utilizaram, né. Era um estudo de caráter exploratório, descritivo, de abordagem quanti-quali, né, desses dados de 2019, 20, para análise comparativa. Então, os resultados mostraram que houve uma facilidade na consulta das informações, o que é primordial para o controle social. Então, para esses pesquisadores, já tiveram acesso aos dados, né? E os recursos orçamentários estão sendo executados com outras prioridades de demandas, devido à situação da pandemia, né? Então, o que Castro traz, né, o autor desse trabalho tão importante? O orçamento da assistência estudantil é fundamental, é de fundamental importância para a permanência do estudante na educação, promovendo o direito humano fundamental. Essa é uma política relevante e a cada dia tem despertado mais interesse em consequência das políticas de inclusão iniciadas em tempos recentes, em razão da ampliação da rede federal de ensino e as políticas de cotas, possibilitando o crescimento quantitativo de alunos de baixa renda nas instituições federais de ensino. No entanto, esses alunos necessitam de recursos públicos para permanecerem nos estudos. Então, tem o acesso, mas a pessoa tem que ter as condições de permanência, né? Por isso que se torna a assistência estudantil, hoje tem um papel, um eixo nodal na educação, que ela nunca mais vai voltar para trás. A tendência é melhorar e ir para frente, né? E o orçamento se materializa em instrumento de concretização de políticas públicas. Não adianta querer fazer política pública sem orçamento, né? Idealizadas e conformadas nas possibilidades e disponibilidades financeiras, com aval dos representantes do povo. Então, tudo isso a Veridiana já falou para a gente, né? Então, através do orçamento, das políticas públicas, é que a sociedade expressa suas vontades e seus interesses, né? Se precisa de esgoto, de tratamento do esgoto, o que está precisando a comunidade, né? Então, o que traz a autora? Que é necessário fortalecer os mecanismos de controle no uso dos recursos públicos durante a execução do orçamento, por isso participar ali, decidindo junto, monitorando, acompanhando, né? Ou seja, a informação publicizada de forma acessível, pode e deve combater a corrupção, burocratização e outras disfunções recorrentes à aplicação dos recursos destinados ao financiamento da educação. Então, em tempos assim que há gestores públicos que escondem seu cartão de vacina, colocam segredo em tantas informações, né? Isso tudo é cerceamento, isso tudo é ilegal, né? E o controle social ele vem para não deixar que esses tempos antigos voltem, né? Esses tempos assim de obscurantismo, né? Que a gente chama. Depois a gente vai ver que
um outro artigo que vai tratar da questão dos documentos, quanto eles têm que ser acessíveis para um cidadão comum ler, né, e não só para os técnicos. Então, em relação ao orçamento destinado à educação, pois não se faz política pública sem dinheiro, sem orçamento, o momento atual é marcado por uma crise econômica que atinge o ensino federal e os demais instituições e as demais políticas públicas. Há um encurtamento do Estado, uma diminuição desse Estado, desse Estado social, né? São ataques ao Estado, ao investimento na privatização do Estado, das suas políticas públicas, né? Os cortes nos investimentos em educação geram impacto negativo, tanto na quantidade quanto na qualidade da educação. Esse impacto não se limita a uma determinada conjuntura desfavorável, já que as descontinuidades na formação educacional criam esse efeito de acúmulo de deficiências e atrasos, né, ao longo do prazo. Em consequência da trajetória de instabilidade do modelo liberal periférico na fase ascendente da economia mundial, a melhoria dos indicadores de quantidade de educação, que são anos de escolaridade, taxa de alfabetização, não é acompanhado por melhoras proporcionais na qualidade da educação, quantidade e qualidade, né? Então, são essas questões. Depois, nesse outro trabalho, o PNAES, no campus Fortaleza, na Universidade Federal do Ceará, uma avaliação do programa de assistência estudantil ofertado na Pró-Reitoria de Assistência Estudantil entre 2013 e 2017, o trabalho de Marinho. Esse trabalho é muito bom também, muito bom. Apresentou como principais resultados as contribuições da assistência estudantil na vida universitária do discente, na perspectiva da equidade, com vistas a minorar as situações desiguais, decorrentes da questão social, da pobreza e suas repercussões. Então, é aquele trabalho do início que eu trouxe para contextualizar, né? O que ele traz assim, que apesar da existência da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis naquela instituição, que já era antiga, já tinha ações de assistência, somente com o PNAES, que se deu o estabelecimento da assistência estudantil. E por isso que ele reafirma que é importante e urgente a construção de espaços coletivos de controle social sobre o programa, no que concerne aos aspectos de sua implementação, apesar de contribuir significativamente para o transcurso da vida universitária dos assistidos. Ainda que atenda a um público restrito, né, que a gente não consegue atender a todos que têm um perfil, diante da crescente demanda por assistência. Eu vou tentar passar porque eu não sei quanto tempo eu já tive e quanto tempo eu ainda tenho. Por favor, se alguém puder me dizer, né? A transparência e controle social é outro trabalho, né? Desafios para a gestão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a partir da Lei de Acesso à Informação. Então, esse trabalho de Souza, uma dissertação, né, muito legal essa dissertação, ele trabalha a questão da Lei do Acesso à Informação, que é outra ferramenta de controle social, e ele traz uns elementos bem importantes, assim, né? Aqui não vou falar de novo, são a questão da Lei do Acesso à Informação, as informações públicas, né? Então, ele diz que o presente estudo ficou delimitado aos gestores, ele fez um estudo com os gestores, né? E porque era necessário compreender os desafios inerentes ao papel exercido por esses profissionais na instituição. As conclusões desse estudo foram: as universidades são organizações conservadoras por excelência, tanto em suas práticas quanto em suas políticas. A gestão das universidades continua sendo tradicionalista, burocrática e governamental, porquanto tem resistido à mudança e aplicação dos novos modelos organizacionais. Então, a burocrática, assim que se diz, é aquela burocracia assim, tudo é muito difícil, não se entende o que se lê, né? Nesse sentido, não que a burocracia não seja algo importante, ela é necessária, né? Mas como que se faz essa burocracia, né? Ela é acessível, ela é de fácil leitura, né? De fácil entendimento do cidadão. Aqui outro trabalho, né, de Gazzoni, análise da eficiência dos conselhos comunitários. Era desse trabalho que eu queria falar antes, né? Esse trabalho foi muito bom, ele pesquisou em todas as universidades brasileiras os conselhos comunitários, os conselhos que tem nas universidades. E usando essa terminologia como mecanismo de controle social. E ele concluiu que esses conselhos comunitários constituem o principal meio de ligação entre a sociedade e as universidades.
Nenhuma das universidades apresentou algum tipo de conselho comunitário que pudesse ser deliberativo, então todos eram consultivos, né? Os conselhos existentes possuem apenas o aspecto de consulta, para fim de integração com a universidade e suas políticas institucionais. Então tem isso, né? Tem os conselhos que são deliberativos e os conselhos são consultivos, né? Entende-se que o conselho busca a participação de vários segmentos da sociedade, para que se possa ter uma pluralidade de ideias. Para o desenvolvimento desses conselhos, busca-se possuir o maior número possível de segmentos da sociedade. Então, isso é bem importante que ele traz no trabalho, né? Priorizando os conselhos, os sindicatos de classes empresariais e sindicais e também órgãos da administração pública. A representatividade da comunidade externa no conselho universitário muitas vezes é realizada por órgãos da administração pública, como prefeituras, secretarias. Considera-se necessário que os conselhos sejam formados e que passem por constantes reformulações até que se chegue ao modelo ideal para cada instituição. Então é aquilo, né? A política pública ela é viva, ela não é estática, né? Constatou-se que os conselhos deliberativos das universidades federais possuem pouco ou nenhuma representatividade comunitária. Então ele foi analisando esse comparativo, né, entre os conselhos comunitários e os deliberativos, né? Já nos deliberativos já não existia tanta representatividade. E as vagas destinadas a setores da comunidade externa são ocupadas, em sua maioria, por órgãos da administração pública. E é necessário que se insira a sociedade nas decisões, pois é nessa que os resultados apresentados pelas universidades são absorvidos. Pelo exposto, tem-se que a sociedade não possui mecanismos palpáveis de controle sobre as políticas universitárias, pois existem poucos conselhos consultivos e as vagas destinadas aos conselhos deliberativos não são corretamente ocupadas. Os deliberativos, aqueles que podem tomar decisão, né, por meio do voto. Em vista disso, enquanto não forem criados tais mecanismos, não será possível exercer esse controle, porque ele identificou que somente em 30% das universidades existiam esses conselhos comunitários. Isso nas universidades brasileiras, né? Universidades públicas. E ele traz essas recomendações. Para que um conselho seja efetivamente comunitário e participativo, é necessário equilibrar representatividade com participação. É necessário que as pessoas que são diretamente envolvidas com os resultados participem das definições de políticas nas diretrizes que as universidades devem seguir. Então, aquelas pessoas são atingidas pelas políticas de assistência, pelas políticas de extensão, as pessoas de fora, né? Parece ser necessário que as diferentes classes da sociedade estejam inseridas. Aí ele traz o exemplo da Fronteira Sul. Olha, a Fronteira Sul aparecendo em 2 exemplos para nós, tanto na assistência quanto nos conselhos comunitários. Então, a Fronteira Sul tem o Conselho Estratégico Social e possui representantes dos movimentos sociais organizados da região, das igrejas da região, das universidades comunitárias da região, dentre outros membros. Alerta-se que a participação não deva ser confundida com a representatividade e criação desses conselhos não assegura participação. Devem ser buscados mecanismos que aumentem a participação. Então, tudo é um método, né? A gente tem que estar sempre pensando em aperfeiçoar o método. E que seja possível conhecer, que aí eu até marquei de vermelho, mapear e atender as demandas existentes na sociedade. Quanto tempo eu tenho? Josi, o ideal é que tu utilize mais 5 minutos para que nós possamos responder um questionamento que nós temos ali no YouTube. Tá. Então, nesse trabalho de Souza, vamos encaminhando, depois esse material vai ficar disponível para quem quiser, né, que traz todos os trabalhos ali, né, compreende-se que para a materialização da transparência, aí já fala a transparência pública, né, além da acessibilidade, as questões, né, de acessibilidade, é necessário que a informação disponibilizada seja completa, de fácil entendimento, principalmente, né, porque é difícil uma pessoa que não é da área ler aquela linguagem tão técnica, né, comparável com períodos anteriores, e tem que ser possível comparar com períodos anteriores para estudos comparativos, tá? Os relatórios disponibilizados na internet possuem uma terminologia técnica que grande parte da sociedade não entende. Dessa forma, compromete o princípio da transparência. Então, já que somos uma instituição de educação, né, até quando a gente vai fazer o relatório e dispor ele para a sociedade,
talvez teria que ter um relatório mais técnico e um mais disponível, assim, mais de leitura mais acessível a todos, né? E ele concluiu também que a lei de responsabilidade fiscal não consolidou a transparência das organizações públicas brasileiras. Isso porque apenas a publicidade de relatórios não garante acesso às informações relevantes para a sociedade sobre ações das organizações públicas. Então, indo já para o final, né? Vamos para o final. Os desafios para controle social na política de assistência estudantil, tanto de institutos quanto universidades, né? Como eu disse, isso aqui foi uma pesquisa exploratória com esses textos, né? A gente não fez um estudo sobre isso, isso parte da nossa experiência, da nossa prática, observação, claro, né? E vivência, para dialogar com todos vocês, né? Isso aqui precisa ser estudado, né? Que seriam, então, criar mecanismos para a participação dos usuários de assistência estudantil. Um desafio seria a impossibilidade de deliberação colegiada por outras instâncias, tendo em vista que o Consup nos institutos federais é o único órgão deliberativo. Então, acaba que os conselhos ficam sendo consultivos, né? As instâncias colegiadas. Mas isso se deve à lei de criação dos institutos federais, né? Pouco acesso a dados do orçamento da assistência estudantil por parte de profissionais que operacionalizam a AE em muitas instituições, isso aqui em geral, pelo que a gente escuta dos outros profissionais, né? Tem profissionais que não sabem quanto vem de dinheiro para o campus, que só podem mandar a lista e não sabem nem quantos alunos vão ser atendidos, né? Então, em muitos locais, em muitas instituições, os servidores não têm transparência, nem eles têm transparência da política a qual eles estão trabalhando. Imagina o estudante, o aluno, né? Pouco ou nenhum acesso a decisões coletivas na assistência, planejamento, orçamento, em todas as instâncias, né? Em muitas instituições. Existem instâncias informais de processos decisórios. Por exemplo, tem instituições que não têm uma câmara de assistência, um conselho, um comitê, né? Mas tem, tipo, por exemplo, como acontece numa instituição que eu conheço, os assistentes sociais, a equipe de assistentes sociais de toda a instituição se reúne mensalmente para decidir sobre ações de assistência. Então, vai pegando por categorias profissionais, né? É uma forma informal, mas que, de certa forma, exerce um controle social ali, né? Tenta-se, né? Eu diria até que é uma forma de resistência, né? A ausência de câmaras, de comissões, de comitês, né? De fóruns para assistência estudantil nas instituições federais de ensino, a fragilidade das instâncias criadas e o contexto macro, né, que é a diminuição do Estado social, a redução dos direitos, o desmonte dos programas, das demais políticas e os avanços privatistas sobre o Estado. Então, acabamos por aqui para não casa do tempo. Muito obrigada. Obrigada, Josiela. Vamos chamar, então, a professora Veridiana para retornar. Nós temos uma pergunta no chat para ela. Se o público quiser fazer mais alguma pergunta também para a Josiela. Então, Veri, a nossa pergunta é do Ricardo Souza. Como se efetiva a ouvidoria se ela é subordinada à administração do órgão? Como se efetiva a autonomia de lidar com práticas ilegais da gestão? E que garantia há que se atenderá à demanda do cidadão? Então, obrigada pelo teu questionamento, Ricardo. Mas, na verdade, são vários. Bom, primeiro, né, que a questão, assim, da transparência, da legalidade, né, ela tem que ser uma opção da gestão, né? Neste caso, ela é uma opção, né, da nossa gestão, né, sempre
ter, né, a maior transparência em tudo que faz, a maior seriedade em tudo que faz. E como que isso é controlado? Nós temos a nossa auditoria interna, né, que faz um controle, que nos auxilia também a como proceder, né, a como ter esses dados, a como gerenciar essas informações, né, da maneira mais correta possível. E nós também temos, como a Josiela falou, auditorias que vêm, né, de órgãos externos. Então, a gente tem uma orientação, né, para fazer tudo de maneira mais adequada, né, de controles internos. É uma opção de gestão, né? Mas a gente também é cobrado por auditorias externas, né, onde se tiver qualquer coisa que não esteja dentro da legalidade, né, a Controladoria Geral da União, a CGU, nos monitora, né, emite relatórios com frequência e nós somos punidos, né? Nós respondemos por esses órgãos com o nosso CPF, como a gente diz, nós somos responsáveis por essas informações, por prestar essas informações, né, de maneira mais correta, né, e de conduzir sempre com a maior seriedade todos os processos. O sistema de ouvidoria, ele tem um sistema onde nós somos cobrados a entregar as respostas ao cidadão por datas, né? Nós temos datas para responder ao cidadão, né? Nós temos também sistemas que controlam as manifestações que foram respondidas, elas têm que ser respondidas dentro desse prazo, senão nós somos cobrados também. Então, não tem como o cidadão fazer um encaminhamento de uma questão e ele não ter um retorno, né? Ele tem a garantia, né, desse retorno, porque a ouvidoria, ela é ligada diretamente à Controladoria Geral da União. Então, nós somos, né, monitorados, né, na prestação dessas informações. Às vezes, o cidadão manda alguma requisição que não é do nosso órgão, daí a gente devolve, né, e orienta. Mas o que chega e que é detectado uma informação referente ao Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, nós temos a obrigação de dar a resposta aí dentro daquele prazo estipulado que o próprio sistema já gera, dependendo da urgência. Se é uma denúncia, é um prazo, né, 20 dias, se é uma direito à informação, de repente um levantamento que um cidadão queira, o prazo é um pouco maior. Então, mas... E há casos em que, como eu falei antes, né, se é uma denúncia por assédio, né, ou alguma irregularidade, né, alguma suspeita de fraude, alguma coisa que vai requerer, né, não só uma resposta, mas sim uma apuração, uma investigação, aí o cidadão é informado, né, de que esse processo está em andamento, né, junto à comissão de ética ou junto, né, ao núcleo de correição, e aí são tomados encaminhamentos. Também o Ministério Público nos monitora no atendimento dessas questões referentes a encaminhamentos de procedimentos administrativos, né, porque normalmente também envolvem, muitas vezes, denúncias também, né, de maneira formal, né, nos órgãos da polícia. Então, a gente tem, né, essa responsabilidade, sim, de dar esse retorno para o cidadão. Espero que tenha respondido todos os teus questionamentos. Muito obrigada, Veridiana e Josiela, né? Foram muito esclarecedoras as explanações de vocês, né? Tanto sobre a ouvidoria, quanto o controle social, as suas relações com assistência estudantil. A nossa instituição, né, vem crescendo nesses aspectos de controle social, né? Nesse momento nós temos uma comissão também, um grupo de trabalho, né, discutindo sobre a questão de assédio, produzindo regulamento, documentos. Então, nesses últimos meses, né, temos tido um crescimento, um avanço nesse sentido. Também, só para que eu esqueci de falar, também a gente fez um movimento, né, junto aos campos, para que todos os campos, assim como a reitoria,
também, né, encaminhasse nomes, né, para servidores que se voluntariassem a participar, né, de um banco de servidores para causa de termos que instaurar temos que formar, né, alguma comissão de PAD para instaurar algum processo administrativo disciplinar, que é muito importante, a gente termos um banco grande, né, de servidores, para que, se, por exemplo, uma denúncia ocorreu num campo X, os servidores do campo X não participarem, né, desta comissão, e sim dos campos Y, Z, entenderam? Para a gente ter, né, bastante transparência, bastante lisura também nesses processos. Então, é uma decisão de gestão, sim, né? A gente dá uma atenção, a gente dá a importância, né, a esses controles, né, que a gente tem para que a gente possa cada vez prestar melhores serviços, né, com mais transparência e mais seriedade junto à nossa comunidade. Bem lembrado, Veridiana, né? E às vezes até são comissões que nem sempre a gente quer participar porque são delicadas, né? Às vezes envolve aspectos delicados de outros colegas, né? Mas são questões que são importantes, né? Que a instituição precisa sempre de algum servidor, né? Que se voluntarie, que participe, que queira trabalhar com essa questão, né? Muito importante, porque a gente nunca sabe quem vai precisar. Às vezes essas demandas surgem, né, repentinamente, e é importante que a gente esteja preparado, né, para dar uma assistência, para dar um respaldo o mais rápido possível, né, para esse cidadão, né, e principalmente se tratando em caso de vítimas, né, de algum assédio, né, de algum tipo de violência. A gente ainda tem bastante para evoluir, mas a gente está trabalhando, né, com bastante seriedade, bastante entusiasmo nessas questões para que a gente possa, né, melhorar todos esses fluxos, todas essas ações aí para a nossa comunidade. Então, sem mais perguntas, a gente vai, né, agradeço mais uma vez as nossas palestrantes, né? Nós retornaremos às 14 horas, então, sobre o marco legal, né, os referenciais da assistência estudantil. Então, às 14 horas a gente se reencontra, né, aqui no YouTube. Lili, um beijo. Antes de terminar, só para reforçar, então, né, que amanhã a gente vai ter a questão desses exemplos de controle social na assistência estudantil, que são 3 relatos, são do nosso instituto, da Universidade Federal da Fronteira Sul e do IFE Santa Catarina. E hoje à tarde, para aqueles que quiserem conhecer, como a Liliane está falando, como nós fazemos a gestão da assistência, como são nossas regras, regramentos da assistência, que pode, que não pode, como as coisas se dão, vem hoje à tarde, porque a gente vai ter um bate-papo depois, né, Lili? A gente vai ter depois desse momento do YouTube, a gente vai fazer um bate-papo à tarde. Então, venham, traga os colegas, as equipes de vocês, para a gente bater um papo de tarde também. Se torna mais rico com a participação, né, Josi? Então, venham, né? A gente vai estar esperando por vocês. Um beijão. Tchau.